Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, sejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Mais uma vez vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, chegamos a um momento todo especial deste mundo. É quando Tu falas a nós através da Tua palavra. Assim como cantamos, nós pedimos. Fala conosco, Senhor. Todo o nosso ser te ouvirá. Fala conosco. Abençoa-nos, consola-nos com essa palavra, mas também corrige-nos, exorta-nos, mostra-nos a Tua vontade, desperta e fortalece a nossa fé. Permite que sejamos praticantes e testemunhas do Teu ensino. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Tua igreja reunida, e conduze tanto o ouvir quanto o proclamar de Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus, o capítulo 6, os versículos 25 a 34, um dos textos propostos pela Igreja para a meditação do último domingo de Epifania. Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. São palavras de Jesus que fazem parte do conhecido Sermão da Montanha. Disse Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Estimado irmão, estimada irmã em Cristo, embora estejamos no meio do mês de fevereiro, o ano está ainda iniciando. Na igreja, por exemplo, os grupos, aos poucos agora, os departamentos começam a retomar suas atividades. As crianças, os adolescentes, os jovens ainda se preparam para o reinício das aulas. Muitas coisas estão recém começando no nosso país. Por isso nós continuamos num tempo
especial e apropriado para fazer balanços. Fazer balanços é muito importante. Há coisas que devem ser esquecidas, outras precisam ser lembradas. Há também aquelas coisas que precisam ser buscadas e que talvez até agora não tenham feito parte da nossa agenda. Só que nós vivemos sob a pressão das coisas urgentes. Isso é uma característica do nosso cérebro. Faz parte da nossa cultura. A pressão das coisas urgentes. Elas batem a nossa porta e não têm paciência para esperar. Somos a geração escrava da agenda e do relógio. Corremos de um lado para o outro, afadigando-nos com muitas coisas, mas desfrutamos pouco das coisas que são verdadeiramente importantes. Esse é o problema de vivermos sob a pressão das coisas urgentes. Nós nos envolvemos com muitas coisas. E o que realmente é importante não poderia faltar. Isso nós muitas vezes não desfrutamos. Nós estamos numa ciranda sem fim. E a nossa vida muitas vezes se parece com um carrossel dentro do qual nós estamos e o qual nós não conseguimos parar. Segunda semana de fevereiro. O ano ainda está iniciando. Por isso é tempo de fazermos uma avaliação. É tempo de tomarmos decisões corajosas, porém sensatas, que nos coloquem na busca das coisas que são verdadeiramente importantes. Triste é o fim daquele homem e daquela mulher que passou a vida inteira correndo atrás das coisas urgentes e termina os seus dias lamentando não ter se dedicado àquilo que realmente importava. Os nossos dias do fim ainda não chegaram. Por isso, é tempo de mudanças. Para não terminarmos a nossa vida lamentando, mas sim louvando a Deus por termos priorizado o que realmente deve vir em primeiro lugar. O que devemos buscar em primeiro lugar? O que talvez não fez parte da sua vida em 2023 ou até agora, mas a partir de 2024 deveria ser prioridade absoluta para que você possa viver bem esse ano que recém começa e terminá-lo olhando para trás e se alegrando com o que você viveu. 3 coisas eu elenquei. Talvez você diga que algumas delas você já sabia. Importante ouvir de novo certas coisas. Importante deixarmos agora tocar pela palavra de Deus. Abra-se agora ao que Deus vai dizer para você. Não tenha medo de reconhecer: errei até aqui, falhei até aqui. Assuma isso corajosamente e dê um passo adiante. Mude. O que devemos buscar em primeiro lugar? 1. Devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. A sociedade contemporânea, ela se entregou ao que se chama de secularismo.
Nós vivemos numa sociedade, assim é o termo, secularizada. E ela está se secularizando cada vez mais. Isso significa o quê? Deus, a realidade de Deus, as coisas espirituais, elas vão sendo relegadas a segundo plano. Cada vez mais a sociedade é regida por outros valores que não os valores de Deus. Os costumes, os hábitos, as culturas já foram determinadas pela cultura do Evangelho. A forma de viver, de se relacionar, de falar, de pensar, tudo isso já foi um dia, no passado, determinado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Numa sociedade secularizada, são outros valores que regem os comportamentos. Não se pergunta mais pela vontade de Deus. Não se pergunta mais pelo que é certo e errado na ótica de Deus. Isso é uma sociedade secularizada. O nosso país, embora ainda muito religioso, ele caminha cada dia mais para isso. A nossa sociedade se entregou ao secularismo. As pessoas não têm tempo para Deus, ou pensam que não têm. Elas correm atrás de muitas coisas. Dinheiro, trabalho, sucesso, conforto, prazer, lazer, e relegam a Deus um plano secundário. Não é que trabalho, dinheiro, conforto, prazer, lazer, não é que essas coisas sejam ilícitas. Nós podemos buscar tudo isso. Não está errado. Todavia, na sociedade secularizada, nós buscamos só isso. Nós trabalhamos freneticamente porque temos que ter cada vez mais dinheiro para sustentar nossa necessidade cada vez maior de conforto. Vocês já repararam quantas coisas nós hoje precisamos e que há 30 anos atrás nós não precisávamos? Quantas coisas nós hoje não podemos viver sem, mas há 30 anos atrás nem existiam. Nós hoje precisamos trabalhar muito para sustentar essa necessidade de conforto. Nós precisamos estudar muito, porque quanto mais estudamos, melhores carreiras e melhores salários nós vamos ter. Nós precisamos ter cor das contas bancárias, porque daí a gente pode ter prazer e lazer à vontade, fazer viagens, ir a espetáculos, a shows. Buscar essas coisas em si não é errado. Mas na sociedade secularizada, nós só fazemos isso. Deus fica em segundo plano. Na sociedade secularizada, as pessoas são mais zelosas com os seus próprios interesses do que com as coisas de Deus. Na sociedade secularizada, não importa mais o que Deus pensa, importa satisfazer o meu desejo. Na sociedade secularizada, não importa o que Deus sonhou para mim, importa eu correr atrás dos meus sonhos. Na sociedade secularizada eu tenho desejos e a minha busca é satisfazê-los. Isso, muitas vezes, em oposição à vontade de Deus. A sociedade secularizada é a sociedade mais hedonista da história. Sociedade hedonista é aquela que está em busca de prazer. E a razão de viver é o prazer, o prazer, o prazer. É só você ver o que se faz nesses 4 dias. Sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Diversão é uma coisa. Essa busca desenfreada pelo prazer faz as pessoas se colocarem em situações perigosas. É doentio o que se faz nesses dias.
não é uma busca saudável para o prazer. Nós queremos prazer. As pessoas nem sabem mais lidar com os dias difíceis. Essa busca desenfreada pelo prazer faz com que as pessoas percam essa perspectiva de que na vida, também dos melhores cristãos, haverão dias difíceis. E nós temos que lidar com isso. Doenças vão vir, mortes vão acontecer, problemas financeiros vão surgir. Vez ou outra nós vamos estar envolvidos em problemas. Precisamos ter essa consciência. Preocupa-me como toda uma geração de pessoas ainda muito jovens vão lidar com os problemas amanhã. A forma com que foram criadas, elas receberam tudo, elas ganharam tudo, elas foram protegidas excessivamente. Elas não sabem lidar com os dãos da vida. E a vida colocará dãos no caminho delas. A vida das pessoas na sociedade secularizada não é mais regida pelas Escrituras. Ninguém pergunta mais se é pecado ou não é. Ninguém pergunta mais se é certo ou errado na ótica de Deus. Nós vivemos de acordo com os nossos sentimentos, os nossos conceitos bem pessoais e os nossos desejos. Também muitos cristãos, membros da igreja cristã, eles creem em Deus, eles creem em Cristo, mas não perguntam pela vontade de Deus. Eles têm os seus próprios conceitos estabelecidos. Por essa razão, meus queridos, isso é um fato, a nossa geração é uma geração confusa e perdida. Nunca teve uma geração tão confusa como a nossa. Precisamos compreender, queridos, que a nossa maior necessidade é de Deus. Nós precisamos de Deus mais do que as suas bênçãos. Nós precisamos de Deus mais do que dinheiro. Nós precisamos de Deus mais do que conforto. Nós precisamos de Deus mais do que prazer. Nós precisamos de Deus mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos de Deus mais do que saúde. Pessoas que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, elas sabem lidar tanto com os momentos de contentamento, quando tudo vai bem, quanto com os momentos difíceis. Elas estão completas, elas estão plenas. Elas têm Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos mais de Deus do que de dinheiro, de prazer e de saúde. Ponha, portanto, sua vida no caminho certo, na relação correta com Deus. Emende suas veredas, volte-se ao Senhor caso você andava meio esquecido das coisas de Deus. Caso você andava meio relapso das coisas de Deus. Busque a Deus com a sofreguidão do seu coração, com toda a sua força, com ardor, com fervor. Ande humildemente com Ele e você experimentará uma vida plena, abundante e superlativa. Uma vida mesmo, grande, boa. Ainda que seja com saúde precária, ainda que seja com pouco dinheiro no banco,
ainda que seja com dias nublados. Quem buscou a Deus com sofreguidão, ainda assim tem um vidão. O que devemos buscar em primeiro lugar? 2. Devemos priorizar o relacionamento com a família. A família é o mais rico patrimônio que Deus nos deu. Não tem nada mais importante. Nada. Precisamos investir na família o melhor daquilo que Deus nos tem dado. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Sabe? As artes, novelas, cinema, são pródigos em mostrar isso para nós. Normalmente é no núcleo rico da novela que estão os maiores problemas de relacionamento. Porque ali estão as pessoas que galgaram muitos degraus profissionais, ganharam muito dinheiro, mas à custa de destruir o sofá. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Não podemos amar as coisas e usar as pessoas. Não podemos construir os nossos sonhos e arrebentar com a nossa família. Não podemos ser mais amáveis com os de fora do que com os de dentro. Conhece gente assim? Que com os de fora é amável, é gentil, afável, carinhoso, mas dentro de casa é truculento, é duro. Impressionante como consegue compreender e ser paciente com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os amigos da igreja, mas dentro de casa não tem paciência, é incapaz de aceitar o outro. Isso não é possível. Quando não cuidamos da nossa família, nós somos piores que os incrédulos, diz a Escritura. O marido deve ser devotado à esposa. A esposa deve ser fonte de alegria para o marido. Sabe? Esse relacionamento tem que ser marcado por afeto, marido e mulher. Não é só cada um botar uma parte de dinheiro dentro de casa para sustentar o lar e os filhos. Ah, eu sou um bom marido que não deixo faltar nada. O quê? Na despensa? Você é um bom marido se você olha com amor para sua esposa, se você oferece carinho para sua esposa, se você diz palavras afetivas para sua esposa, se ela de vez em quando ganha um abraço, um beijo, se ela pode ouvir um eu te amo. Nenhum relacionamento permanece em pé sem isso. Igualmente a esposa. O marido não é bom somente quando ele realiza os serviços de casa, quando ele faz os consertos necessários. A esposa boa, ela senta, ela ouve, ela procura compreender, ela oferece afeto que também o homem precisa. Os pais precisam orientar os filhos com sabedoria, paciência e amor. Você quer ensinar o seu filho. Não é só na base da repreensão, da truculência, das palavras duras. É no chegar junto, no sentar junto, no ouvir, no falar com calma, com delicadeza.
Você não pode esperar nada melhor do seu filho se você não é assim para ele. Lembremos o seguinte: pais e mães são mais velhos que seus filhos. Portanto, a responsabilidade de ser exemplo é sua. Se você não mede as palavras, não espere que seu filho as meça. Se você, pai e mãe, mais velho e mais experiente, não sabe dar carinho, não espera que o seu filho faça. Não esqueça disso. Você é pai, você é mãe, é de você que tem que vir o exemplo, não do seu filho. É você que é o adulto, é você que é o maduro, é você que é a pessoa vivida. Nenhum outro e os filhos, para terminar, eu falei de esposos, esposas, pais, os filhos. Os filhos devem obedecer aos pais com diligência, com reverência. Quarto mandamento da lei de Deus, o único com promessa. Se você quer ter os teus dias prolongados na terra, então honre o teu pai e tua mãe. Mesmo que eles não pareçam dignos disso, porque tem pai e mãe que realmente não faz por merecer ser honrado. Ainda assim, o mandamento de Deus diz: honre teu pai e tua mãe. Respeite-os. Ajude-os. Ame-os. Nenhum outro interesse na terra pode se impor entre nós e a nossa família. Você precisa investir na família. Se não fez até agora, é hora de começar. Sempre é tempo. Você vai terminar os dias, a vida, muito triste, se tiver muitos bens para deixar para os teus herdeiros, mas não tiver desfrutado ou dado amor e carinho. Eu repito, a família é o maior bem que possuímos. Nossa família precisa estar no altar de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. O que devemos buscar em primeiro lugar? Primeiro, eu falei, devemos priorizar o relacionamento com Deus. Segundo, devemos priorizar o relacionamento com a família. E terceiro, devemos priorizar o nosso relacionamento com a igreja. Eu falei de família agora há pouco. Família no sentido biológico. Pai, mãe, filhos, avós. Mas igreja também é família. E erra gravemente quem pensa que relacionar-se com Deus não tem nada a ver com vida em igreja. Essas coisas estão relacionadas. Quem crê em Deus e ama a Deus, pertence e frequenta a igreja. Por quê? Porque estar na igreja é ordem de Deus. Não é tradição. É determinação de Deus. Portanto, não existe fé sem igreja. Você não está num relacionamento certo com Deus sem estar envolvido com a igreja dele. A igreja não é um clube de serviço, onde você paga a sua mensalidade e frequenta ela quando não tem outra coisa melhor para fazer, ou quando está com um problema. Ou quando tem uma necessidade, vem buscar algum serviço desse clube. Está perto de batizar o filho, frequenta os filhos. Ensino confirmatório do meu filho, aí tem que ir. Está perto de casar, aí dá as caras um pouquinho em igreja. Não é isso. Não é clube de serviço, que você paga para vir quando não tem nada melhor para fazer, ou que você paga para vir usufruir de algum serviço que ela possa prestar. Igreja é um corpo,
é uma família. E ela é imperfeita exatamente como é a sua família biológica. Os outros da igreja são tão bons quanto você e tão ruins quanto você. Os outros da igreja são tão simpáticos quanto você, quanto antipáticos, como você. Se alguém diz, eu não vou na igreja porque não gosto das pessoas, essa pessoa precisa comprar um espelho novo. Ela também tem defeitos. E se ela é aceita pelos outros, como é que ela pode ser tão arrogante e não aceitar os outros? Na igreja você vai encontrar pessoas maravilhosas e vai encontrar gente chata. Exatamente como na sua casa. E nada disso pode ser motivo para você se desligar ou dizer, não vou na igreja por isso, por aquilo. O pastor, eu conheço gente bem próxima de mim, não vai porque não gosta do pastor. Espero que não seja ninguém aqui da comunidade de Lages, né? Os pastores que estarão nos púlpitos das igrejas sempre serão pessoas com qualidades e com defeitos. Humanos exatamente como cada um de vocês que está sentado nesses bancos. Os pregadores da palavra sempre serão pessoas que acertarão e errarão. Que têm dons e sabem fazer muito bem algumas coisas e não têm todos os dons e não sabem fazer outras. São deuses nem semideuses. Deixar de ir à igreja porque não gosta do pastor. A igreja, gente, é o rebanho de Deus, o corpo de Cristo. Nós aprendemos na escola, desde a mais tenra idade, que o ser humano é um animal relacional, ou um animal social. Lembra da sua professora de ciências ter dito isso inúmeras vezes? O que ela queria dizer? Ela queria dizer que você não pode viver sozinho, que nós precisamos uns dos outros, que nós complementamos uns aos outros, nós nos complementamos mutuamente. Igreja é espaço para isso. Também a sua fé não pode ser vivida sozinha. Você precisa desse momento aqui. Você precisa louvar a Deus e orar a Ele em casa sozinho, mas também aqui na igreja. Precisa ler a palavra de Deus em casa sozinho, mas também aqui. Igreja é rebanho e nós precisamos estar juntos com esse rebanho. Precisamos estar envolvidos e comprometidos em sustentar a igreja com a nossa presença, com os nossos dons, com as nossas orações e também com a nossa contribuição financeira. O que está no seu bolso, o que está na sua carteira, o que está na sua conta bancária, é dádiva de Deus para você. Um pouco disso tem que vir para manter a obra de Deus. E você deve fazer isso com alegria no coração. E os teus dons? Quanta coisa você sabe fazer? Quanto você poderia estar contribuindo? O que impede você de servir a Deus aqui na igreja e de oferecer um pouco do teu tempo e das tuas qualidades? Você acha que Deus não é digno disso? Que Ele não merece isso? Tem feito tanto por você? Um pouco você pode fazer por Ele? Será que não dá? Devemos desenvolver os nossos dons para a edificação da igreja e, como igreja, buscar aqueles por quem Cristo deu a sua vida. Lá fora, no mundo, está cheio de gente que ainda não caminha com o Senhor Jesus. Conhece Ele de nome, foi batizado quando era bebê, mas não tem um relacionamento com Deus.
É só aqui da boca para fora. Tradição. Quanta gente lá fora está assim, precisa ser buscada, e é a igreja que faz isso. Por isso, gente, nesse ano que recém